continuar, a gente pode continuar, mas a princípio eu vou jogar para vocês. Vocês têm alguma coisa que querem dividir, partilhar da parte do Eterno? Alguma coisa que, uma expressão? Tem um chat aqui, deixa eu ver quem é que está falando. Boa noite. Ok. Boa noite, Gisele Maurinei. Legal. Quem está aqui com a gente? Ulisses, Henrique, Mary, Maurinei. Legal. Bom, gente. Vocês mesmos vão ver que todo o desenvolvimento do que eu trago como estudo está ligado a um novo tipo de mentalidade. E hoje eu quero falar sobre os paradoxos da vida. Quero que vocês... É um sentimento que eu já tenho algum tempo sobre isso. Eu cheguei a fazer uma matéria, até passei para o José Ribeiro, uma matériazinha escrita, pequena, botei sobre essa questão dos paradoxos da vida. Eu vou ampliar o raciocínio que eu tenho sentido a respeito dos paradoxos da vida. Tá? Antes eu quero ler um texto de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14, que fala assim: no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. O que eu quero trazer para vocês? E a gente observar na nossa vida. A vida e o mundo está sempre debaixo de paradoxos. Vocês conseguem captar isso? Conseguem perceber isso? Que a vida e o mundo, a criação, o dia a dia, os meses, os anos, tudo está debaixo de um paradoxo. Você vive um paradoxo constantemente. E você, se prestar atenção, vai observar um paradoxo. Bom, nós vamos aprofundar um pouco mais sobre isso, a relação de paradoxos. Então, a gente, se prestar atenção na vida, nós vamos observar que a vida é formada de paradoxos. É isso que eu estou tentando transmitir. Observe que, vamos falar dentro da natureza mesmo, há dias de chuva e há dias de sol. Há dias de frio, há dias de calor. Há noite e há dia. Há momento que nós plantamos e tem momentos que nós vamos colher. Se existe fogo, existe água. Se existe terra, existe céu. Se há alegria, há tristeza. Eu poderia enumerar mais coisas aqui. Um monte de coisa. Porque toda a criação, todo o sentido da vida, isso eu estou mostrando só dentro de um parâmetro visual nosso, que tudo é formado de paradoxos. É uma coisa que a gente precisa começar a prestar atenção, porque a Cabala fala que nós vivemos em um mundo onde as energias elas estão o tempo todo girando, tocando, movimentando o mundo e todas as coisas. E o ser humano ele não fica ausente e ele não está parte disso. A impressão, muitas vezes, que nós, seres humanos, devido à nossa arrogância e ego, é que nós somos o centro de todas as coisas. E que nós não estamos sendo influenciados
por aquilo que chamamos de Sefirote do Eterno. É como se a gente observasse a natureza, as coisas acontecendo, mas nós mesmos, nós somos totalmente donos da nossa vida. A impressão é que nós somos tão independentes, tão egocêntricos em nós, é que nós não observamos essas coisas, o porquê dessas coisas. O profeta, falando de profecia, Salomão foi um profeta, um rei, um profeta, e ele escreveu, né, segundo os sábios da Torá, diz que Salomão escreveu Eclesiastes, escreveu alguns salmos, provérbios. Ele dizia que havia tempo para tudo. Texto muito conhecido. Há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de morrer. Né? Tem vida, tem morte. Percebe os paradoxos? Tem coisa dura e tem coisa mole. Né? Tem coisas doces, tem coisas amargas. Tem sal, mas tem o doce. Olha como a vida toda... O que isso está comunicando para a gente? E é isso que eu quero instigar vocês a pensar. Vocês já observaram isso? Por que a vida é um paradoxo? Por que a criação é um paradoxo? Vocês querem falar alguma coisa? Ou para quê? De repente, para que isso? Talvez uma pergunta melhor seria para quê? Para que a vida é um paradoxo? Por que não seria tudo doce? Ou só vida? Eu quero saber também, Jair. Não é interessante? Muito. É interessante a gente pensar sobre isso. Jair, Diga. é interessante que hoje eu vim pensando, né, nessa passagem que fala que há tempo de tudo, há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Certo. É assim, eu estava pensando assim dessa forma. Inclusive tempo de juntar e tempo de separar. Tempo de viver, né? E tempo de morrer. Então, estou falando assim, da coincidência, né, do tema que você está trazendo e daquilo que eu estava pensando, aquilo que eu falei com você em aulas passadas, o que a gente tira do nosso dia a dia. E Sim. Uma das realidades que eu tenho sentido no dia a dia é que tem tempo realmente para tudo e que todo propósito abaixo do céu é muito passageiro. É passageiro e como você falou, tem essas adversidades, esse paradoxo. Sim. É uma coisa que nos faz meditar sobre isso. Porque a vida é um paradoxo. Tem um rabino, que é o Dudu Levison, ele adora dar estudo falando. É um paradoxo, um paradoxo. Toda hora ele vai falar, vai trabalhar um paradoxo. Isso é um paradoxo. Por quê? Porque o paradoxo ele vai te levar a alguma coisa. Né? Jair, eu acredito que essa dualidade ela exista para que a gente possa escolher algo, né? É o mundo da escolha, né? A única forma que eu tenho de entender isso é que esse mundo ele é assim para que a gente possa escolher caminhos, né? Sim. É o que me vem à cabeça assim agora é isso, né? Muito interessante, muito legal. Tem um texto que está no Novo Testamento cristão, de Paulo, que diz assim: porquanto o que Deus se pôde conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo,
tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Ou seja, o próprio Paulo, que era um judeu, né? Hoje eu acredito muito que o Paulo ele tinha uma linha cabalística muito forte, tanto que ele veio de Gamaliel, a linha dele está ligado a Hillel e está ligado a muitos rabinos que lá na frente vão encontrar essa linha cabalística. E ele vem falar que todo esse movimento da criação é para revelar o próprio Deus. Né? Revelar o quê? Né? A gente precisa observar que nós não estamos ausentes das influências espirituais de Deus que ocorrem não só na natureza, como em nós. Nós também somos meio dual, né? Nós temos corpo e temos alma. Né? Nós somos físicos e somos espirituais. Olha aí que coisa. Então, Deus nos mostra a maneira como tudo acontece, na verdade, para chegar ao propósito dele. Esse paradoxo da vida, ele tem um propósito. O propósito, melhor dizendo, o objetivo, é chegarmos aonde Deus quer. Então, está bem assim coerente o raciocínio do Ulisses falar sobre escolha, que está ligado à escolha. Está ligado, está tudo muito conectado, né? Os paradoxos existem porque o mundo ele é governado pelos paradoxos. E Deus nos mostra que o mundo é governado por Sefirot e Sefirot paradoxal. Observe o seguinte, a Cabala, ela fala que duas grandes forças governam o mundo. Gevurah e Hesed. A Gevurah se chama força, juízo. Hesed se chama bondade, misericórdia, compaixão. Então, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é que os paradoxos nos mostram que o mundo é governado pelas essas duas forças. Você pode observar que, ora, o mundo está debaixo de uma força muito forte chamada Gevurah, está debaixo de juízo. As pessoas falam, puxa, está havendo juízo, está havendo justiça, está havendo força. E outros olham, olha, tem alguma coisa acontecendo que o mundo está debaixo de bondade, de Hesed. Isso pode acontecer com um país, pode acontecer com uma cidade, isso pode acontecer com uma família, com um grupo, como pode acontecer individualmente. Então, a Cabala fala que essas duas forças governam o mundo, ou seja, os paradoxos, elas estão aí para governar o mundo. Mas que o propósito é nós encontrarmos o equilíbrio nos paradoxos. Quando a Cabala fala de encontrar o equilíbrio, encontrar a coluna do meio, encontrar Tiferet, encontrar Yesod, encontrar as sefirotes que estão no meio, ela está justamente apontando para uma nova era. Uma era chamada Era de Mashiach. Ou mundo vindouro. O que a religião fala de mundo vindouro e Era de Mashiach, a Cabala vai falar do encontro do equilíbrio, onde essas duas sefirotes que estão governando o mundo, tanto Gevurah como Hesed, elas precisam entrar dentro
de um equilíbrio. Bom, o que eu quero transmitir para vocês? Primeira coisa, prestar atenção que essas forças, tanto Hesed como Gevurah, elas estão na sua vida individual. Na tua vida individual, na minha vida, na vida de qualquer pessoa, nós estamos debaixo também dessas Sefirot. Por isso, você vai ver que tem dia que o negócio está escuro. Tem dia que o negócio está claro. Tem dia que está tudo dando certo, rapaz. Mas tem dia que está tudo dando errado. Tem dia que tu está com dinheiro. Tem dia que tu está duro. Tem dia, rapaz, que é tudo festa. Mas tem dia que é tristeza. Então, nós precisamos prestar atenção porque os sábios apontam mostrando que tudo que acontece com a criação, a gente vai ver, a criação, tem dia que a árvore está linda, tem dia que bate um ventaval, a árvore caiu. Aqui no Rio, aqui, caiu um monte. Então, o que acontece com a natureza, o que acontece com todo paradoxo que está na humanidade, está na sua vida. E tudo isso tem um único propósito, você entrar no equilíbrio. E aí vai de acordo também com o raciocínio do Ulisses. Tá? Então, a primeira coisa que eu queria que vocês prestassem atenção seria isso. Pausa para vocês aí. Querem falar? Não? Estão pensando? Observe a criação. Chuva vem e sol vem sobre as árvores. Para quê? Para chegar o fruto ou as flores. As circunstâncias nos levam ao fim ou à bênção. Vocês estão conseguindo compreender? As circunstâncias, os momentos de Gevurah, os momentos de Hesed, elas vão te conduzir a um novo tipo de raciocínio e mentalidade da vida. Agora mesmo eu estava conversando com a minha esposa, aí a gente estava observando uma pessoa que sumiu há muito tempo que a gente não via. Sabe, tem algumas pessoas que elas, de repente, elas tomam um destino radical da vida dela e ela se isola. Estou dando um exemplo que eu vi agora e me lembrei. Tá? Pode ser um exemplo até pequeno. E aí a gente comentou, olha como é que ela mudou, como ela está se aproximando de nós de novo, como é que ela está se chegando. Aí a minha esposa falou, o caminho da vida nos conduz à mudança. Aí eu lembrei até do estudo, eu falei, realmente, às vezes você está governado por um caminho e você mesmo entra por um caminho muito radical, muito Gevurah, e você chega à conclusão que você precisa entrar num caminho de equilíbrio, de não ir nem para um lado demais, nem para o outro demais. Você chega a essa conclusão. E essas forças que atuam na tua vida, ou na minha vida, na vida de qualquer um, eu sou testemunho disso, que meu caminho vem sempre trazendo muitas novidades. E nós precisamos começar a ter consciência que tudo isso, todas essas circunstâncias que você está vivendo hoje, ou que viveu ontem, ou que vai viver amanhã, ela tem um propósito, você chegar ao mundo vindouro, você chegar à era de Mashiach. Por isso, irmãos, que a gente estava no início falando, quando a gente está debaixo da religião, a religião ela vai trabalhar somente aquele teto de
entendimento para você. Você vai ficar preso debaixo daquela maneira de conduzir que pode ser ou guevurar demais ou pode ser récido. E aí você não consegue se desvencilhar disso porque você precisa viver para dar satisfação ao sistema. Mas quando você rompe com o sistema e você começa a perceber que toda a criação é movida por Hesed de Gevurah e que você precisa encontrar um equilíbrio na tua vida, você vai começando a mudar e você vai começando a se aproximar mais de uma consciência. E segundo a Kabbalah, é uma consciência de Binah, uma consciência de entendimento, uma consciência de sabedoria divina. Esse é o grande propósito dos paradoxos. Ok? Vamos junto? Alguém quer falar alguma coisa? Então, na verdade, os paradoxos, eles não são coisas separadas, eles se completam. Você precisa da força de Gevurah, mas você precisa de Hesed também. Você precisa de circunstâncias difíceis na tua vida, mas você também precisa de, mordomia, coisa boa, né? Viver uma coisa mais light. Né? Você precisa de um momento de prazer, de festa, de alegria, mas você também precisa passar por situações complicadas. Você precisa passar pela dor, você precisa passar pela dificuldade, né? Alguém falou no chat para encontrar o mérito, né? Porque está tudo interligado. Você tem o livre-arbítrio para escolher um caminho adequado, para encontrar o mérito, para poder se aprofundar e subir na consciência divina. Jair, diga. Você já viu alguma pessoa falando que aquele que se aproxima da Kabbalah, ele encontra pouco sofrimento na vida? Você já viu algo sobre isso? Pouco? Pouco sofrimento. Olha, como se a Kabbalah tivesse a força de livrar uma pessoa de sofrimentos. Você já viu algo sobre isso? Olha, eu entendo o que é falado, o grupo que fala isso, eu já vi o grupo falando, o entendimento não é que você tenha pouco sofrimento. É porque você, quando começa a compreender o mecanismo da vida, você tem maior aceitabilidade. Quando você tem mais aceitabilidade, o natural é que você sofra menos. Por isso, segundo os grupos cabalistas, existe o caminho da dor e o caminho da Kabbalah. O caminho da dor é um caminho na marra. Você apanha e você não está entendendo por que tu está apanhando. E aí você sofre, você sente muito porque você não entende, não compreende. Esse é o caminho muito pesado. Mas o caminho da Kabbalah, ele te traz compreensão. E aí trabalha dentro do teu interior, o teu ego, de uma forma que você tem maior aceitabilidade. Você vai saber que por trás de tudo isso existe um Criador que está levando você a um nível de entendimento maior. Tanto que quando uma pessoa passa pelas dificuldades, depois olha para trás e fala, puxa, foi bom. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas às vezes tu passa por um caminho tão complicado, por exemplo, uma pessoa tão difícil apareceu na tua vida, mas lá na frente fala assim, poxa, foi bom aquela pessoa aparecer na minha vida, porque hoje eu mudei. Hoje eu encontrei outro igualzinho, não estou tratando da mesma maneira. Porque eu mudei, aconteceu algo na minha vida. É isso que eu entendo, tá, Ulisses? Eu não acredito num caminho molezinha, não. Bom. Eu queria fazer um comentário aí junto com o comentário do Ulisses. Pode falar, hein? Então, o que eu entendo também
de uma forma um pouco parecida com o que o Ulisses falou, pelo seguinte: a gente tem o caminho da disciplina e do castigo, né? Que aí você está fazendo tudo certo, aí você tem a impressão que as coisas começam a dar certo, né? É igual aquilo que está citado ali, eu não me lembro exatamente, acho que é Deuteronômio, né? Que é o caminho da bênção e o caminho da maldição, né? Quando você desobedece, você vai se dar mal. Quando você faz o que é certinho, você tem um galardão. Mas o que eu compreendo, assim, isso né, para uma pessoa que só sabe ver as coisas por esse prisma de bem e mal. Quando você atinge uma consciência um pouco diferente, que é o que a Cabala tenta fazer, né, tenta elevar, eu acho que esse caminho ele perde o sentido. E aí você não precisa, é como se você não precisasse mais ser corrigido por um castigo, mas o seu próprio discernimento vai mostrar, poxa, eu agi errado, eu não devo agir dessa forma. E aí você produz uma autoconsciência e essa autoconsciência te corrige. Uhum. É uma... Beleza. Então, perfeito. Isso vai acontecer constantemente na nossa vida. Essa consciência são os degraus que nós falamos semana passada da escada espiritual. Mas enquanto nós não subimos um degrau a mais, naquele degrau que eu preciso subir, eu vou ter que passar por circunstâncias adversas. Jairo? Sim? Eu não sei se eu estou fugindo aqui um pouco do assunto, mas o que você acha da lei de causa e efeito? Sim. Eu acredito em Você acha causa e efeito. Você acredita nisso? Que o mundo ele funciona pelo estabelecimento dessa lei? A Cabala ela fala muito sobre isso. É a lei da semeadura, aquilo que você planta, você colhe. Então, na verdade, tudo que nós estamos falando aqui está tudo muito interligado. As circunstâncias, elas vêm, os paradoxos existem para nós enxergarmos, porque está manifestando como Deus age. Você tem um poder de decisão. E no poder de decisão existe a causa e o efeito. Então, tudo está muito interligado. A gente traz um estudo desse, mais para a gente começar a ter uma compreensão, para que os nossos olhos se abram e compreendam tudo que está acontecendo ao redor. E que o mundo, ele passa por paradoxo, mas a tua vida também é um paradoxo. Tua vida é um paradoxo. E você precisa compreender que é necessário isso. Né? Veja só, existem pessoas que quando elas estão numa circunstância ruim, elas ficam pensando assim, eu estou em pecado, eu estou fraco, eu estou mal. Isso é um slogan da religião. Ou o outro, de repente tu está bem financeiramente, está tudo dando certo. Está na benção. Rapaz, tá na bênção. Está na bênção. Tudo está dando certo, porque você está fazendo tudo de acordo. Mas, na verdade, existem os efeitos da semeadura, sim, mas a vida, ela é assim mesmo, é um paradoxo. Então, não é para você pensar que você é um super-homem quando tiver tudo dando certo, e nem é para você pensar que você é um fracote, que você não vale nada, que você está em pecado, que está errando demais. Porque quando você está fraco, você começa a lembrar dos erros teus. Né? Aí vem o ego, fica falando, por que você faz isso? É porque você faz aquilo. Mas, na verdade, são paradoxos necessários para você encontrar o equilíbrio. Então, nós precisamos parar, se conectar com a luz e perguntar o que é que tu estás me ensinando hoje? Isso é diário.
Não existe um dia igual ao outro. Tem dia que tu tá, puxa, voando. Tem dia, meu amigo, se pudesse, você não conversava com ninguém. Mas você precisa o quê? Perceber isso e vencer essas circunstâncias para encontrar o equilíbrio. Isso para mim é Mashiach. Para mim, Mashiach chega dessa maneira. Mashiach chegou na tua vida. Você encontrou equilíbrio numa área na tua vida. E aí eu acredito que isso é um processo de evolução de consciência, que são as escadas espirituais. Quem mais quer falar? Jair, Diga. no começo da aula você falou aí que a pessoa chega no fim ou na bênção. Como assim? A pessoa chega o quê? Eu não entendi. Não ouvi. A pessoa chega ou fim ou na bênção. Como assim? Eu, pelo menos, entendi dessa forma. E você falou que os paradoxos da vida ou chega a um fim ou uma bênção. Eu entendi isso. O que você quis dizer com isso? O fim? É. O fim ou uma bênção? Não entendi. Tem. Eu entendi que você falou alguma coisa relacionada a fim e bênção. Não sei exatamente o que foi em relação a... Bênção. Talvez eu tenha falado que o fim, a finalidade. É isso? Será isso? A finalidade do paradoxo é chegar à bênção. Se for isso, a finalidade do paradoxo é chegar ao equilíbrio. A bênção é o equilíbrio. Deixa eu ver aqui se eu escrevi alguma coisa. É um assunto bem complexo esse aí, viu, Jair? É um assunto bem... A gente tem trazido um assunto complexo, né? Na verdade, é despertamento. É despertamento, é prestar atenção no que está acontecendo. Porque é o movimento espiritual da luz de Deus. Né? Nós precisamos prestar atenção que o que acontece na nossa vida, seja movimento espiritual, seja físico, isso está ligado a Gevurah e Hesed. Está ligado a essas duas forças. Essas forças, elas vêm, né, sobre a humanidade, sobre o ser humano, sobre animais, sobre plantas, sobre tudo, para nós encontrarmos equilíbrio. O equilíbrio é a bênção. É o que eu falei das flores, Mary. Né? Porque vem o sol e vem a água. Para lá na frente, a árvore dá um fruto ou as flores. Então, metaforicamente, o fruto é o equilíbrio das forças. As flores, o visual, aquilo que é bonito, é o equilíbrio das forças. A mesma coisa, se vem força de Gevurah sobre tua vida e vem força de Hesed sobre tua vida, não é para você ou se sentir um super-homem com uma coisa boa, ou se sentir uma coisa ruim, uma pessoa muito fraca, mas é para você mudar a consciência e trazer o equilíbrio. O equilíbrio te leva a Mashiach, te leva ao propósito da luz de Deus. O propósito é Tiferet. O propósito é o caminho do meio. Ok? Sempre com o objetivo de chegar ao caminho do meio. Cada dia, cada mês, cada ano, tem uma porção que vai nos levar a mudar o nosso entendimento. Já reparou assim, vira o dia ou vira o mês,
Está sempre acontecendo alguma coisa. A gente repara muito assim, seja no calendário religioso do judaísmo, ou seja no calendário até mesmo da humanidade, das nações, virou o ano, virou o dia, parece que começam as coisas a acontecerem na nossa vida. Pode falar. Eu observei, eu tenho observado assim algumas coisas, não sei se você vai concordar comigo. Eu tenho notado que em alguns períodos do ano eu estou mais, como é que se diz, suscetível a buscar algumas coisas. Como, por exemplo, eu não sei se isso é coisa da minha cabeça também, né? Eu já notei que todo ano, quando dá no mês de maio a agosto, é um período que eu cuido mais da minha saúde. Eu comecei a notar isso de uns tempos para cá e isso me trouxe à mente um pensamento de que talvez se o tempo influencia a nossa vida de alguma forma, sei lá, o universo tem alguma influência sobre a gente, porque das vezes, por exemplo, fazer dieta. Eu sempre tento fazer dieta, mas eu só consigo fazer dieta nessa época que eu te falei, e foi a época que eu sempre tive sucesso. Eu não sei se eu estou saindo um pouco do tema, mas você tocou aí nessa questão aí. Eu acho que, eu não sei, você acha que isso pode acontecer, já? Bom, A gente ser influenciado pelos astros ou não? A Cabala, ela fala que você já nasce com um masal. O masal significa uma pré-configuração que existe na tua vida. O masal, ele é um processo já de influência da luz do Eterno sobre os seres humanos. Mas que o propósito com a conexão da luz do Eterno, você está acima do masal. Então, muito difícil estar acima do masal. Não é muito fácil, não. Porque existem coisas que parece que tem que acontecer mesmo. E vão acontecer. Talvez por causa da nosso nível de conexão com a luz ainda muito baixo. Mas a gente percebe, às vezes, que você casa com uma determinada pessoa que precisa casar. Que o masal apontou para isso. Ou você passa por uma certa circunstância que precisava passar. A Cabala fala que quando você se conecta muito forte com a luz, você está acima do masal. Você começa a andar em caminhos muito maiores. Mas isso são para pouquíssimas pessoas. Mas eu acredito que você possa estar debaixo de influência. Diz que a lua nova é uma influência. Né? O sol tem influência. Nós somos influenciados o tempo todo. O mar tem influência. Quem pesca sabe que determinado tipo de lua dá problema com peixe. Né? Tem peixe que vem para a maré, tem outros que não tem. A própria maré alta e baixa, quem vai no mar. Então, o nosso planeta ele é realmente influenciado, sim. Haja vista a gravidade, que é uma força que a gente não vê, mas que está o tempo todo atuando. Acredito, sim. Tá? Mais alguém quer falar? O meu raciocínio era esse que eu queria expor para vocês. Deixo para vocês aí falar alguma coisa, debater, o que vocês acham, se querem falar mais alguma coisa, mas para mim tá legal por aí. Jai, Diga. Outra coisa que é bem difícil, né, acontecer em relação a essa conexão com a luz é a gente descobrir a nossa função, a nossa configuração aqui. Porque
às vezes, você tem um entendimento totalmente contrário. Até um tempo atrás, eu achei que eu tinha uma certa configuração, uma certa função aqui. Depois, eu fiquei sabendo que não era bem assim. E desencadeou para outro tipo de... Como é que eu vou te explicar? Outro caminho. Então, é difícil a gente conseguir essa resposta da nossa função aqui. Então, eu acredito, Mary, que o que tu relatou, que você pensava, que você reparou que o que você pensava está totalmente errado no passado e agora pensa diferente. Eu entendo que você subiu um degrau da escada. Uma vez que você sobe o degrau, você olha para trás, o normal é que você realmente pense, não, eu estava no caminho errado. Mas não, era o caminho para o momento de consciência e entendimento que você tinha. Então, a luz não é que a luz queira, mas é a consciência que você tem para aquele caminho naquele momento. Por isso que nós não podemos unificar, como a religião unifica a espiritualidade. Todo mundo tem que fazer isso, igualzinho. Todo mundo tem que sentir isso, igualzinho. A religião, ela coloca todo mundo no mesmo patamar. Para todo mundo buscar e ficar todo mundo igualzinho. Mas, na verdade, a espiritualidade e o relacionamento com a luz é individual. Hoje, pode acreditar, o que eu vivo, o que você vive, o que o Ulisses vive, o que o Henrique vive, né? Cada um de nós que estamos vivendo é o melhor da nossa consciência. É a escada que nós alcançamos. Amanhã, nós podemos subir mais um degrau e olharmos para esse degrau que estamos hoje e falarmos, estávamos numa mentalidade diferente, errada. Talvez pensar até que é errada, mas não é errada, mas é um nível de entendimento do momento. É o que podemos alcançar. Alguns cabalistas falam, e tem muito temor de liberar a cabala, porque isso, se uma pessoa enxergasse tudo que ela realmente é, talvez ela não suportasse. Tudo que há de errado, tudo que há de indevido, as fraquezas, talvez ela não aguentasse. Se a luz viesse e mostrasse tudo, seria muito difícil. Então, tudo é um processo na vida. Então, hoje é o melhor que tem para você, é isso mesmo. E ontem foi. Claro, isso não serve de acomodação. Porque semana passada nós falamos, quem vai crescer a escada espiritual são aqueles que o quê? Têm ansiedade, sede pela luz. Quer a verdade, quer ir à frente. Sabe que o degrau não terminou. Porque, na verdade, pelo menos eu sinto isso, passei isso até uma vez para o Yair Alon. Falei para ele, poxa, eu já estudei, já passei por um monte de caminhos, agora eu estou em outro caminho, eu olho para frente, é como se eu estivesse olhando um mar imenso e que parece que não vai ter fim. E aí ele falou, não, já era isso mesmo. Esse é o caminho espiritual. Então, o melhor é o que nós estamos vivendo. Deu para responder, Médio? Eu posso fazer aí uma consideração também? Pode. Então, eu gosto desse exemplo do Abraão e do Jacó, né, dos patriarcas bíblicos, em que, né, eles peregrinam, né, por várias cidades
Eu creio que isso seja um exemplo da nossa jornada também, peregrinando por vários pontos, né? E até o exemplo do próprio Isaac, né? Que ele cava, né? Fontes, né? Até achar uma fonte que ele possa ficar. Então, eu acredito que a experiência espiritual, ela é uma coisa contínua, e você parar dentro de uma religião é estacionar o teu crescimento. É o que eu acredito hoje. Eu também concordo. É isso que a gente também imagina. A gente não contra a religião, mas eu acho que quem está na religião está no caminho da consciência dele, certo, perfeito. Mas já não dá mais para mim, como eu falei no início para o Ulisses. Para mim não dá mais. De uma maneira ou de outra eu não consigo mais retornar a isso. Não sou melhor que ninguém, mas para mim não dá. Então o caminho da religião tem um teto. Você chega a um teto. E eu acho que quem está na religião, beleza, ótimo. Mas é o teto dele, é a consciência dele e é o caminho certo. É a gente que vai descobrindo isso individualmente. Jair, então você acharia certo, por exemplo, a pessoa pegar aí os conceitos de todas as religiões que ele conhece e extrair o que há de bom em cada uma e colocar aquilo ali em prática? A pessoa não tem uma religião, então ela vai viver a vida dela colocando na vida dela o que há de bom, de melhor em cada, sei lá, filosofia de vida, em cada religião. Cada religião tem uma filosofia bonita, tem muitas coisas que a gente pode aprender com muita gente, né? Eu acho isso. Na verdade, eu não falo só de religião, mas eu falo da vida toda. De tudo que tu aprendeu na vida, desde o início, passando pelas religiões e passando pelos relacionamentos, tudo isso é o caminho que você precisou encontrar Tiferet, o equilíbrio. Eu acho que você encontrar o equilíbrio de tudo aquilo que você viveu, né? Porque, na verdade, o que é religião em si? A religião, ela é um sistema de mentalidade. Então, na verdade, quando você tem uma cultura em casa, ainda que não seja supostamente religiosa, uma cultura de, vamos dizer assim, soltar pipa. Eu gosto muito, só vivo soltando pipa. Aquilo ali é uma religião. É um sistema de mentalidade da pessoa. Então, na verdade, nós vivemos debaixo de religião sempre. E alguns rabinos falam para tomar muito cuidado, porque até mesmo dentro da Cabala, a gente pode tornar a Cabala uma religião. Porque a gente pode... O que é a religião é aquilo que é certo para você e tem que ser para os outros. Isso é religião. É certo para você e tem que ser para os outros. Aí torna-se religião. E a Cabala pode ser uma religião também para você. Então, eu acho que o caminho do equilíbrio é o transcorrer da vida que vai, eu acredito que seja o melhor. Quem mais? Não? Bom, gente, para mim, demos para o encerramento. Foi bom estar com vocês. Muito um abraço a todos aí. Tá? Qualquer coisa a gente entra em contato. Depois eu vou estar postando esse estudo. Quem quiser rever, quiser tirar alguma dúvida, quiser falar, mandar uma mensagem para mim, vamos aí junto. Tá bom, gente? Um abração para todos aí. Uma boa semana aí. Um abraço, Mary. Um abraço, Maurinei. Henrique. Boa viagem aí, Henrique. Tá? Um abraço aí para... Quem mais está aí? Obrigado. Wilson, com Tamires. Um abração aí também. Tá, Mary? Tchau, boa tarde.